Memória Política, um quadro da Folha News, canal da Folha do Nordeste. Nosso convidado de hoje é o senhor Moacir Volpato, ex-prefeito de Lagoa Vermelha. Governou o nosso município do ano de 2001 até o ano de 2008. Antes de ser prefeito, concorreu a vice-prefeito na eleição de 1996, quando concorreu a prefeito o doutor Milton Stella. Mas antes disso ainda, Moacir Volpato concorreu a deputado federal. Vamos conversar com o Moacir Volpato a respeito da sua vivência política, da sua experiência, especialmente como prefeito de Lagoa Vermelha. Obrigado pela sua presença, Moacir. Obrigado, Aldoir, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, nesse Folha News, né? E poder discorrer sobre esse assunto. Na verdade, sobre os outros assuntos, sobre os outros dois episódios de concorrer a vice, terminou ali, porque Sim. Só teve a campanha, adquirir assim, alguma experiência, é claro, né? Por ter convivido, andado pela cidade de porta em porta. A campanha de deputado é a mesma coisa, foi uma campanha regional, onde eu também não tinha nenhuma experiência, né? Que foi em 1990, mas a campanha realmente que marcou a minha vida pública foi a campanha de prefeito no ano de 2000. E essa... Eu queria acrescentar na vida política do senhor Moacir Volpato a indicação ou uma pré-indicação para candidato a governador do estado, né, Moacir? Também teve esse episódio, né? Teve esse episódio, né? Durante o meu segundo mandato de prefeito, alguns companheiros, colegas prefeitos, nós estávamos nos queixando sempre, os prefeitos viviam se queixando dos governadores, porque o governador é isso, porque o governador é aquilo. Tem que ter um prefeito que seja governador, um cara tal. E no fim, na discussão lá, surgiu o meu nome dentro do PDT e eu, então, me propus a ser candidato e percorremos aí boa parte do Rio Grande. No final, assim, a gente acabou desistindo em função de uma união partidária lá, bastante pedidos e tal, mas eu não abri a mão que o partido concorresse. Então, o Colares, na época, resolveu concorrer, e realmente, naquela época, o Colares fez o maior fiasco da história, o partido não chegou a fazer 3% dos votos, então foi muito difícil, o pessoal queria era novidade, e foi aquele ano que ganhou a Ieda Crucis, que era a novidade do momento. Ela nunca tinha concorrido a nada, veio da iniciativa privada como uma economista que falava e tal, né? E acabou ganhando as eleições. Moacir, qual a diferença de ser um administrador de empresa? O senhor administrou uma rede de lojas Volpato, e o executivo político, cargo político. Teve que se adaptar ou como ocorreu essa mudança? Olha, as pessoas diziam, né? Eu me lembro que muitos debates, coisas, porque não pensa que na função pública é isso, porque na função pública é aquilo. E o que eu pude deduzir, por tudo que aconteceu, por tudo que eu convivi, por tudo que eu realizei na administração pública, é muito mais fácil na administração pública do que na iniciativa privada. Na iniciativa privada você tem que trabalhar, promover, recolher tributos, você tem as leis sociais, claro que na função pública também tem, mas na função pública a grande diferença é que todo mês, chova ou vente, vem o recurso. Vem o recurso na conta. E você, como administrador público,
faz mal feito, faz bem feito, no outro mês vem de novo. Possivelmente, se o país crescer um pouco, se o Estado crescer um pouco, vem mais ainda. Se você gastar mal de novo, não tem problema nenhum. Só que na iniciativa privada, não. Mas a demanda, Moacir, no poder público não é maior, há mais pedidos, há mais reivindicações, que geralmente elas são superiores à capacidade financeira do município. Eu diria que hoje, se você vê o que as administrações conseguem fazer hoje, né, as administrações, elas têm, eu diria que tem recurso sobrando. Eu falo que as administrações têm recurso sobrando. E eu vejo hoje, até pelos compromissos que a gente ouve falar dos candidatos, nós até comentávamos aqui nos bastidores, quando eu assumi, nós tínhamos 6 agentes de saúde. Hoje, eu não sei exatamente, mas seguramente tem mais de 30. Só no nosso tempo, a gente contratou mais 20, nós tínhamos 26 na época, contratamos para poder fazer, porque nós tínhamos um problema sério no município, que era a tal de mortalidade infantil, que acabava reduzindo o retorno do ICMS para o município. O município que tivesse mortalidade infantil alta, ele ia perdendo gradativamente o retorno do ICMS. E nós tínhamos um grande prejuízo nesse sentido, com a mortalidade passando de 20 crianças mortas por cada 1.000 nascidos. E eu lembro que foi uma coisa que marcou muito na minha administração. No ano de 2008, nós não tivemos nem uma mortalidade no município de Lagoa Vermelha. Isso foi um fato, assim, histórico. Nós recebemos, inclusive, premiação do Estado, né, pela grande redução que nós tivemos na mortalidade infantil. Então, eu não entendo que seja assim. Eu acho que os administradores públicos precisam olhar melhor essa questão do dinheiro. E tanto é que os prefeitos já falam hoje em fazer asfalto no interior. E se você vai ali em Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, mesmo Nova Prata e Veranópolis, já tem asfalto, começou a ter asfalto já nas cidades, nas estradas do interior. Então, isso já está passando a ser uma realidade. Isso prova que existem recursos. Então, esses recursos realmente existem. É mais difícil para um município tão grande quanto o Lagoa Vermelha, que não é tão industrializado como esses municípios da Serra, né, que ainda não tem uma arrecadação proporcional fazer tudo isso, mas, sinceramente, Aldo, eu não vejo como o problema o recurso. Eu acho que o recurso existe. Os municípios têm bastante recurso. Haja visto o que eles conseguem fazer, né? Porque eu vejo assim, era difícil falar que a gente poderia ter assim. Eu pensava comigo, como é que eu vou terminar com as filas da consulta, né? Foi difícil, assim, a gente lutava para ter, mas parecia que o pessoal estava cada vez mais doente, né? Então a gente criou postos de saúde diversos, foram criados, depois foram aumentados, e hoje, você imagina que tinha só o posto de saúde, era lá na Secretaria da Saúde, e tinha um postinho ali na Rodrigues, né? E, sabe, às vezes atendia o médico lá no salão paroquial lá da São José, não tinha onde atender. Tinha um postinho que funcionava lá numa associação lá na Gaúcha, depois fechou também, né? Quando nós assumimos nem tinha mais. Então não tinha nenhum posto de saúde. Agora tem todos esses SF com médicos todos os dias, com pediatra todos os dias. Aliás, pediatra nós implantamos. Foi o grande programa, eu acho, que a gente criou no município. Eu acho que foi assim, como programa social e de bem-estar para as famílias, para garantir a vida das crianças, foi esse que a gente foi combater a mortalidade infantil. Criamos consultas, toda criança que nascesse, 1 ano ela teria consultas mensais. Pré-natal para as mães
criado assim, tudo. Todas as mães faziam pré-natal, né? Uma vez por mês, quando nós caçamos as grávidas. Eu dizia, as agentes de saúde, vocês vão achar todas as grávidas do município. Eu tinha a relação das grávidas em cima da minha mesa. Todo mês elas tinham consulta, tinham reunião com os médicos, e aí nós foi assim, rápido para reduzir a mortalidade, e nós ainda dávamos uma suplementação alimentar para as mães que não podiam, isso quando estavam grávidas, e depois para a mãe e para as crianças na amamentação. Incentivamos muito a amamentação, que foi uma coisa assim que nós não podíamos perder, mas nenhuma vida, digo, isso nós não podemos perder. Uma que a gente perde recurso, além de todo o trauma de perder uma criança que era até 1 ano. Então, era até 1 ano que contava isso, mas nós estendemos esse programa para criança até 2 anos. E isso foi um ganho gigantesco e reduziu a mortalidade infantil. Nós fazíamos uma ação bonita, que era assim, nos bairros, era Agentes em Ação, o nome. Levávamos todos os agentes de saúde e chegavam para lá. Aí fizemos uma parceria com a comunidade, com as manicure, com os cabeleireiros da cidade, os barbeiros, tudo. Vamos lá cortar o cabelo da turma toda, né? A gente chegava lá, e eu falava no meu programa no rádio, gente, todo mundo vai lá, quem estiver lá, mas tem que chegar, vai cortar cabelo, vai arrumar, vai fazer pintura, vai cortar unha, vai pintar as unhas, mas tem que chegar lá tomado banho limpinho, porque tinha muitas comunidades, que as pessoas tinham dificuldade até com o banho, né? Então isso era um ganho de saúde também, né? O banho é uma questão de saúde, de vida, de qualidade de vida. E a gente começou a melhorar isso. Eu acho que foi um passo gigantesco. Então, eu acho que recursos não é. Nós não temos problema de recurso. Já que o senhor entrou neste assunto relevante mesmo, que é a saúde pública, nós estamos lembrando dos episódios que aconteceram na sua administração em relação ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Aliás, que até hoje permanecem assim algumas dificuldades, algumas reclamações. Foi na administração do prefeito Moacir Volpato que houve uma intervenção do município no Hospital São Paulo. E também houve a negociação, a compra pela Fundação Araucária de São José do Ouro do nosso hospital. Nos relate, Moacir, todos esses episódios que realmente foram marcantes na sua administração. Né? Esse talvez foi um drama muito grande. Nós vínhamos de uma situação, de uma saúde que vinha num crescente, melhorando, e a gente tinha um pagamento mensal que era feito para a entidade, que era o Pronto Clínica, e esse trabalho era feito e o município recolhia um valor. Só por curiosidade, qual era o valor que o município repassava para o hospital na época? Só para fazer um comparativo de hoje. 45 mil. Hoje me parece que é quase R$500 mil, né? Pois é, naquele tempo era 45 mil. Mas é que quando eu assumi era 15. Tá? Daí foi para 20, 25, 30, 35. E quando chegou lá, eu estava no final do meu primeiro mandato ainda. Daí nós estávamos pagando 35 e a pedida era passar para 45. Então foi aumentando que a gente achava que os valores realmente estavam exagerados. Então, na verdade, 45 era a pedida e nós pagávamos 35 ou 38. Eu não me lembro mais bem certo qual era o valor, mas era um número parecido com isso. E como nós achávamos que era demais, né? Hoje, talvez proporcional, seja mais hoje do que naquele tempo. Né? Só que naquele tempo o hospital não era responsável pelo plantão. O plantão era nosso. Uhum. Depois que nós... Era ali no INSS? Né? Era no INSS, nós tínhamos ali o plantão. E quando a gente
acabou não acertando, que isto era a diferença, nós só pagávamos uma diferença para o hospital atender o SUS. Era essa a diferença que a gente pagava. Então, esses 38 mil era única e exclusivamente para que o hospital atendesse o SUS. E a gente buscava sempre alguma outra verba do Estado, uma emenda para repassar para o hospital, né? Eu me lembro que tinha lá, vinha uma emenda que os caras mandavam para o hospital, a gente botou aquela uma maternidade lá, assim. O que gerou, de fato, a sua medida extrema de intervir no hospital? O que gerou foi que no hospital, quando a gente não conseguiu se acertar, o hospital suspendeu o atendimento SUS. E eu que vinha vindo num trabalho assim, de cada dia melhorando a mortalidade infantil, comecei a ver que as nossas mães começaram a ir ganhar nenê em Ibiraiaras, em São José do Ouro, em Passo Fundo, em Nova Prata, porque não podiam vir aqui. E isso realmente nos criou um problema muito sério, né? Aí nós com ambulância para frente e para trás, levando o doente, correndo risco de vida, e não sendo possível o acordo, a gente encontrou a solução jurídica que era essa intervenção no hospital, onde o município assumiu o hospital, né, fez uma requisição de bens e serviços e o município passou a administrar o hospital. O nome correto era requisição de bens e serviços do hospital. Foi um ato acontecido num dia muito frio, de julho, metade de julho, muito frio, me lembro o dia, né? Cheguei lá no hospital com meu jurídico e secretário da saúde, e a gente fez essa requisição. Foi a solução hoje, para decorridos 20 anos, o senhor faria de novo? Eu negociaria mais, sabe, Aldoir? Eu negociaria mais. Hoje, na época eu estava assim, nós estava lá numa situação e assim, houve assim algumas truculências, né? Talvez de parte a parte, né? E que não permitiram, talvez puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima o valor. Faltou talvez um meio de campo para não ter isso, né? Mas se tivesse um hospital particular, nós continuávamos tendo o mesmo problema. Porque, na verdade, o Pronto Clínica, ele adquiriu o hospital e ele não queria atender SUS. Ele queria ser um hospital particular, com que ele tinha um plano de saúde, que eles tinham um projeto especial para Lagoa Vermelha. Assim como eles têm lá em Passo Fundo, né? E eles só atendem particular em Passo Fundo, né? E planos de saúde top. Então, lá, e era o que eles estavam trazendo para Lagoa Vermelha, que talvez até coubesse aqui, mas era muito caro e ia ficar cada vez mais caro. E eu não sei qual seria a solução futura, mas o objetivo nunca era o município ficar com o hospital. O objetivo era de nós termos uma rede de hospitalar que viesse para a Lagoa, que pudesse cuidar disso. Que a gente pudesse ter um hospital que a comunidade participa, porque você vai aonde você for, você vai em Sananduva, né? O hospital, a comunidade ajuda e bota lá milhões, talvez mais do que bota em Lagoa Vermelha. Nova Prata, a mesma coisa, a comunidade ajuda muito. Participa, né? Tapejara, que são os exemplos citados aí de hospital, né? O município, a população, as empresas ajudam. Nós aqui não temos
essa cultura ainda tão... porque antigamente tinha isso, né? As pessoas, as famílias construíam os hospitais e ajudavam para ter hospital. Porque não tinha... Antigamente não tinha nem SUS. Eu me lembro, fulano ficava doente lá, vendia um pedaço de terra para pagar. Pois é, essas circunstâncias aí levou à venda do hospital, né? Levou a venda do A hospital. venda do hospital para a Fundação Araucária. O município agendou, meio que conduziu essa venda também. O município teve... Foi a melhor solução, Moacir? Porque até hoje persistem algumas queixas, né? E o município sempre aumentando a sua contribuição financeira e as situações às vezes permanecem. Talvez não tão grave como na sua época, mas ainda tem dificuldades. Mas, Aldoir, né? Mas é assim é assim que as comunidades menores sobrevivem. Pois é, mas aí que está. Por que a nossa comunidade não assumiu ao invés de vender o hospital para uma empresa de fora? Nós temos ainda um problema cultural, que a nossa sociedade sempre acha que a Fundação Araucária leva os lucros daqui para lá. E não tem esses lucros todos que a pessoa pensa. Você pega lá o custo que é um paciente internado pelo SUS, e aqui 80% é pelo SUS, internado pelo SUS, ele consome, ele dá prejuízo, todo paciente dá prejuízo grande para o hospital. Então, o município precisa contribuir. Isso vai ser assim, assim como é nesses outros municípios, vai ser aqui, assim como é lá em Passo Fundo também tem que ajudar, mesmo no hospital, 2 hospitais universitários que tem lá em Passo Fundo, ainda assim tem que ter essa condição, né? Então, esse é um problema que só vai ser resolvido quando o governo federal realmente assumir essa questão, porque cria numa Constituição que a saúde é gratuita, que é um bem de todos, direito de todos, e quem é que paga? Daí um hospital que é particular, que é uma fundação, vai pagar tudo isso, o tratamento, com remédio, com tudo, para receber 90, 120 dias depois, com muitas glosas, que é o não pagamento para o hospital de algumas coisas. Então, é prejuízo grande e que isso tem que ser ressarcido, parte pelo município e parte deveria ser pela própria sociedade, para nós poder garantir essa saúde para as pessoas. A gente ouve muito essa situação que o senhor acaba de falar, a comunidade receber, que nós deveríamos ter, nós que eu digo Lagoa Vermelha, ter assumido o hospital, né? Há muitos comentários a esse respeito, mas é viável a comunidade assumir esse hospital? Que já se tentou entidades, a formação de entidades e tal, com esse objetivo, mas não teve êxito essa iniciativa. Né? É que assim, nós temos que olhar assim, a classe empresarial como um todo, tem que olhar para isso, né? Porque é os funcionários, é uma equipe, assim, o salário, assim, vamos lá, o pessoal que trabalha na indústria, no comércio, não tem salário, não tem um plano de saúde adequado que podia ajudar o hospital, porque se o tem plano de saúde interna, vai pelo plano de saúde, o hospital ganha mais e aí poderia contribuir, teria menos SUS, por exemplo, né? Então, eu digo que viável porque lá em Nova Prata é viável, porque lá em Sananduva é viável, porque lá em Tapejara é viável. Mas tem que ter a participação muito mais ativa da comunidade. Você vai lá em Sananduva, os caras fazem jantares, festas, rifas, e aportam 200, 300, 400 mil. São comunidades mais unidas, digamos assim, e buscam soluções para a sua sociedade, que é o caso da Sem dúvida hospital. nenhuma. Nós não temos essa cultura. É um processo cultural. Eu digo, Aldoir, que eu consegui aqui, em Lagoa Vermelha, nos meus 2 mandatos,
ter uma grande mudança de cultura na nossa sociedade, porque as pessoas já não acreditavam mais na administração pública. E passaram a acreditar depois que começou as coisas a andar, que começou a melhorar, que começou a ter... Aí me deram um segundo mandato, teve uma reeleição com o sucessor. Depois o meu sucessor continuou o trabalho dele, que a sociedade decidiu também, né? Eu concorri naquela eleição, a sociedade decidiu que ele deveria continuar. Então nós tínhamos isso. Então a sociedade mudou grande parte da cultura. Mas essa cultura de assumir essa questão da saúde, porque você vai lá em Itapejara, é um membro da sociedade que é o administrador, gerente lá do hospital. Eles têm uma pessoa gerente lá, remunerado, mas tem uma associação da comunidade que cuida. Lá em Sananduva, a mesma coisa. Essas 3 cidades que nós estamos falando aqui é a mesma coisa. Mas pode falar Veranópolis, que é igual também, que também funciona. Então, nesses municípios funciona assim. A presença e a participação da comunidade é fundamental. E se nós quisermos resolver isso, em definitivo, vai ser assim. Tem e daí que ser esse caminho. E daí nós vamos ver que não vai dinheiro daqui para... Pode ir assim, pode ter problemas administrativos? Pode ter mas não existe essa... Não, o lucro daqui vai para lá. Até porque tudo tem prestação de contas e está sendo fiscalizado pelo município. Tem contador do município desde o meu tempo, que tem o contador que fiscaliza. Moacir, nós nos alongamos bastante na questão da saúde, mesmo porque o assunto é importante e é relevante, e a gente vê até os atuais candidatos a prefeito de Lagoa Vermelha fazerem suas exposições a respeito deste assunto. Mas, para fechar a questão de saúde, eu gostaria que o senhor fizesse um comparativo, a evolução que teve a saúde lá da sua administração até os dias de hoje. E o que é que falta, na sua opinião? Eu diria que eu vou falar, Aldoir, não só como administrador, mas vou falar também como usuário da saúde. Pessoalmente, eu tive uma doença, tive um câncer, tive que retirar o estômago, e nesse tempo pós isso, eu fui usuário do nosso plantão aqui. E eu digo que foi um crescente, foi melhorando esse atendimento. Mas antes disso, por 10 anos, a minha esposa, a Cacilda, nós seguidos estávamos no hospital, ela sofria de asma, e seguido nós estávamos ali no plantão. E muitas vezes eu chegava lá com ela desmaiando. E eu sempre teve médico ali. O caso dela era urgente. A maioria das vezes até não esperava tanto tempo ali. Mas os casos urgentes, eu, por exemplo, como tive, o meu caso não era urgente, que eu chegava lá para trabalhar, cheguei a ficar 3 horas lá esperando, mas estava atendido. Por quê? Porque chegava uma emergência, porque chegava um trabalho. Então, eu penso que a saúde de Lagoa Vermelha vive um bom momento. Olha, o pessoal tem transporte, tem consulta. Eu falo com a minha secretária lá em casa, a Neuza trabalha conosco há mais de 30 anos, trabalha conosco, eu digo que era com a família, e agora ela continua trabalhando lá em casa. Ela faz exames pelo SUS, vai no plantão, quando não consegue a consulta num dia, no outro dia consegue a consulta. Na sua época não tinha isso? Não tinha isso. Nós tínhamos que programar para 15, 20, 30 dias. Eu digo, e nós não alcançava, sabe? Não dava. Eu fazia reunião com os médicos, mas nós tínhamos que apertar isso aqui, vai. E tinha médico para tudo quanto era lado. Né? Em todos os postos de saúde tinha médico e não dava a volta. Hoje, você tem essa espera
para gente que está na especialidade. Aldoir, marque uma consulta em particular. Liga para Passo Fundo para o teu médico e marque uma consulta para o dia seguinte. Lá em Passo Fundo, para o teu médico, pagando particular. Vê se você consegue. 10 a 15 dias no mínimo, né? É assim. É 10 a 15 dias. Na emergência, na urgência, se for lá, mas daí você vai ter que ir lá na urgência do hospital, vai ser atendido por um outro para conseguir. Mas você não consegue. Eu, esses dias, quis antecipar uma consulta, não teve proposta. Ela não tinha, porque a médica vai viajar. Então, eu programo a minha consulta, que eu faço mensalmente com a doutora, com a minha oncologista, eu programo sempre com 30 dias de antecedência, porque senão eu não consigo a consulta com ela. Consigo, ela atende planos de saúde e tudo, mas ela não tem tempo, é direto. Então, eu acho que a saúde vive um bom momento. Eu não saberia certo assim, o que tem assim, para mudar. Porque o que eu vejo, e até assim agora eu quero olhar assim, as promessas das campanhas políticas que vão melhorar tanto assim, né? Eu não sei se precisa melhorar tanto assim. Eu entendo que nós vivemos um bom momento na saúde de Lagoa Vermelha. Os candidatos não precisam se preocupar muito com a saúde. Eles estão se preocupando demais. Se a gente olhar um pouquinho para trás, eu não estou ouvindo da parte das pessoas, e a Neuza lá em casa, ela tem 5 filhos. E todos eles são usuários do Sistema Único de Saúde. E eles me dizem a mesma coisa. Eu me reúno, eu falo com eles. Eles me dizem a mesma coisa. Moacir Volpato, ex-prefeito de Lagoa Vermelha, fazendo uma análise aqui na Folha News sobre a saúde de Lagoa Vermelha desde o tempo em que foi prefeito até os dias de hoje. Muito obrigado, Moacir, pela sua participação. Obrigado.